Chegou a vez de analisar o que é verdade e o que não é no segundo episódio da série do Chespirito. Sem mais delongas, bora que tem muita coisa a ser explicada. Então chame a sua mococha pichocha e vem com a gente. Logo de cara, temos uma cena ambientada em 1959 e vem uma claquete do filme Dos Chiflados à Escena, com o nome de Roberto Gomes Bolanhos embaixo, creditado como roteirista. E eu acredito que isso tá correto, porque esse filme estreou em abril de 1960. Então ele deve ter sido gravado em 59 mesmo, eu acho. Mas aqui tem um detalhe importante. Devem ter mudado o nome do filme por uma questão de direitos autorais. O título de verdade é Dos Loucos en Escena, mas chiflado também quer dizer maluco, ou louco, ou algo do tipo. Até daí vem o nome Los Chifladitos, aquele quadro do Chespirito com o Rubem, dos Doidinhos. Logo em seguida, temos uma participação especial do Edgar Vivar como o diretor Agustín P. Delgado. E sim, ele foi o diretor mesmo desse filme. Dando uma conferida no filme de verdadinha, logo na introdução, isso aí que você tá vendo já não deixa nenhuma dúvida. Mas aí tem um contratempo na história, uma atriz tá doente e o Roberto precisa escrever algo ali na hora mesmo. Sobre isso, não encontrei nenhuma informação. Provavelmente é uma fantasia para deixar tudo mais dramático. E logo em seguida vem esse momento tão importante. Mi querido Roberto, déjeme decirle que es usted todo un Shakespeare. No, hombre, no es para tanto. Claro que sí, maneja usted la pluma y el lenguaje como nadie. Gracias, señor. Gonzalo, tenemos aquí todo un pequeño Shakespeare, todo un Shakespearito. Isso, tá certo e errado. Sim, foi Agustín P. Delgado que chamou o Roberto de Pequeno Shakespeare ou Shakespearito e tudo mais pela primeira vez. Mas na autobiografia do Roberto Gomes Bolanhos, esse livro aqui chamado Sem Querer Querendo Memórias, inclusive a série chamou Shakespearito Sem Querer Querendo porque foi baseada nesse livro, ele diz claramente que o primeiro filme escrito para Viruta e Capulina foi o que encantou o Agustín e passou a chamá-lo dessa forma a partir de então. E acontece que Dos Loucos en Escena não foi o primeiro roteiro dele com a dupla. O primeiro foi Los Legionários, de 58, e, adivinha só, Agustín P. Delgado, creditado como diretor. Já em 60, ele aparece nos créditos iniciais de Dos Loucos en Escena, primeiro creditado como ator. E olha lá que já está escrito seu apelido Chespirito. Ou seja, esse apelido já tinha pegado. Depois, ele aparece creditado como roteirista em Algarismos Romanos no rodapé da introdução do filme, dá para ler o número 1960. E sim, na altura do filme Dos Loucos en Escena, o Roberto já fazia pontas como ator, além de ser o roteirista. Se liga. Aí vem uma cartela, 9 anos depois, ou seja, vamos para 1968, quando rola uma grande briga entre Viruta e Capulina, Chespirito entra no meio e sobra para ele. E mais uma vez, aqui tem verdade e mentira. A relação entre Viruta e Capulina piorou bastante, Chespirito teve desentendimentos sim, mas a dupla se desfez em 1967. E outra coisa, rolou uma briga feia entre Viruta e Capulina. Então Viruta saiu, mas o Chespirito continuou trabalhando com Capulina por um tempo. E aí no programa tinham outros atores dando suporte, o Roberto tinha mais aparições, inclusive ele escreveu e apareceu nos filmes Operação Carambola e O Zangão, ambos de 68, sem o Viruta por ali. Nessa altura, o Roberto já queria romper a sua parceria com Capulina e depois da gravação de O Zangão, ele finalmente conseguiu se separar. Logo depois, vemos uma reunião de Roberto e Graciela com um casal de amigos, no caso, Sérgio Penha e Kipe Casado. Sim, eles eram casados mesmo, com o perdão do trocadilho. Esses dois que você tá vendo na tela são Sérgio e Kipe na vida real. E aí a história vai para 1978, com todo o grupo chegando em Acapulco. Infelizmente não dá para saber exatamente como foi a chegada de todos, se teve essa festa mesmo, se o Carlos chegou separado. Aquela cena do Roberto girando na porta de entrada com uma clara referência à clássica cena de Chaves, também não sabemos. Mas lógico, tudo isso soa muito como fantasia. Também não encontrei informações a respeito se a Florinda deu a ideia de fazer a cena do Roberto girando
esperando na porta, vestido como Chaves, se o Segoviano não queria fazer, a galera toda olhando a área externa para ver o que dava para gravar, tudo isso é uma incógnita. Aí vem a conversa do Marcos Barragan com o Ramon falando que quer sair para fazer o seu programa e coisa do tipo. Bom, infelizmente, sinto decepcionar, mas também não conseguimos comprovar nada, e eu já consegui perceber uma coisa: quando a história vai para 78, vai para Acapulco, de forma geral vai ser muito difícil comprovar alguma coisa, porque o pessoal colocou tanta coisa fantasiosa, foi tanta briga, tantos assuntos rolando por ali que é difícil. Mas vamos lembrar que naquela altura o Carlos Villagrán já tinha gravado um disco por fora, assinado como Kiko, já tinha rolado uma briga, provavelmente já tinha uma rusga por ali. Então assim, eu não acho tão difícil assim imaginar que em 77, na vida real, o Carlos já estava querendo pular fora. Agora voltamos para 1968, com uma notícia passando na TV a respeito do exército na rua por conta de um movimento estudantil. E isso é verdade. Na Cidade do México, os movimentos aconteceram entre 26 de julho daquele ano e 2 de outubro, culminando no massacre de Tlatelolco. Por tudo que eu pesquisei, parece que o exército abriu fogo a mando do governo contra estudantes e matou entre 300 e 400 pessoas. E esse número é muito incerto, tem gente que fala menos, gente que fala mais. De qualquer forma, é uma história super pesada e muito triste. E isso foi marcante porque aconteceu exatamente 10 dias antes das Olimpíadas no México. E só para te deixar de boca aberta, o presidente na época era Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, que governou o país entre 64 e 70, e por esse sobrenome você já deve ter imaginado algum grau de parentesco com Chespirito. E é verdade, ele era primo da mãe do Roberto. Nossa! Pois é, e sinceramente eu não sabia disso, só descobri pesquisando para fazer o roteiro para trazer essas informações para você, e é por isso que o Vila do Chaves te ensina e me ensina ao mesmo tempo, e quando você curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha, essa vizinhança vai ficando cada vez maior e a gente consegue buscar ainda mais informações e, é claro, te divertir também. Aqui não é só ficar Renan, senhor professor, não. O negócio é passar diversão. E é claro que eu já vou aproveitar essa breve pausa e te perguntar: quando você assistiu esse segundo episódio, você conseguiu pegar o que era fantasia, o que era realidade? Como você reagiu? Você falou, isso aqui eu sei que rolou, isso aqui eu não sei, isso aqui eu tenho dúvida? Conta aí pra mim, quero saber. Logo depois, o jornal na TV fala sobre a criação de uma nova emissora, o Canal 8. E as informações são um pouco confusas aqui. Segundo as principais fontes que eu encontrei, o grupo que operava em diversos canais começou em 65, mas em 68 teve uma expansão e o Canal 8 começou mesmo em 69, se eu entendi certo. Aqui, para ficar mais fácil, vamos deixar um ponto de interrogação, porque eu posso estar errado. Tem várias fontes, cada lugar fala uma coisa, então antes que eu fale alguma besteira, eu acho melhor já avisar. Isso aqui eu não me garanto muito não. Aí o Roberto luta com a criatividade até criar o roteiro de El Ciudadano e vai até o Canal 8 para tentar mostrar a ideia ao seu amigo, o Sérgio Penha. E mais uma vez, tem verdade e tem mentira. Primeiro que sim, Chespirito escreve um primeiro capítulo de El Ciudadano, mas a ideia do programa não foi dele. Na verdade, foi do próprio Sérgio. Ele foi ao Canal 8 a convite do Sérgio, não rolou aquela coisa toda de ficar ali esperando, como se o Sérgio nem soubesse que ele ia aparecer por ali, e isso rolou em 69 e não em 68. E o que o Sérgio pediu foi o seguinte, abre aspas, uma série de humor em que o protagonista fosse um daqueles caras que se metem em tudo para defender os mais necessitados. Logo aquele lance todo do Roberto encontrando o Rubem, os dois pulando o muro e tomando negativa e tal. Bom, vamos pôr um amarelo só porque não dá para comprovar que isso é falso. Mas a gente tem que ser muito sinceros e pensar que, vendo a história como ela foi escrita pelo próprio Chespirito, sabendo que o cara teve um convite do próprio Sérgio ali, a chance disso ser fantasia é gigante. Aí temos o senhor Trevinho, o manda-chuva do negócio, que não aceita as ideias do Chespirito e... falso.
Muito provavelmente ele é um personagem fictício criado apenas para a série, mas ele deve ter sido baseado em um cara de verdade, o diretor-geral do Canal 8. Tô falando de Dom Aurélio Flores e Zita, que segundo o próprio Chespirito, elogiou muito o roteiro de El Ciudadano. Logo na cena a seguir, o Roberto fala com a Graciela. Porque te presento al ciudadano Gómez. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Les gustó? Yo voy a actuar en el piloto, le voy a dar vida a mi propio personaje. Yo soy el ciudadano Gómez. E assim, ele conseguiu o trabalho mesmo, isso tá certo, mas não foi bem assim. O Roberto teve que passar por um casting com mais um monte de atores. Todos ali tentaram a vaga para viver o protagonista daquele programa e o Rubem Aguirre fez o papel de companheiro de cena deles para a realização dos testes. Roberto foi escolhido, é claro. Não me diga. Aí uma outra coisa, o título El Ciudadano Gomes foi escolhido pelo próprio Roberto, mas só após a gravação do primeiro episódio. Até então, o projeto era chamado apenas de El Ciudadano, ou O Cidadão. E aí vem a cena do Roberto com seu novo carro, que na verdade era um carrinho velho e tal, era novo para a família, agrada a todo mundo, é uma cena muito bonita, mas também não sabemos a respeito disso. Na autobiografia, o Roberto só fala a respeito de um carro velho que comprou, mas quando era bem mais jovem, até com a ajuda financeira de sua mãe. E uma coisa curiosa é que, na verdade, esse carrinho era verde e ele pulava tanto, ele tinha tanto problema na suspensão, se eu não me engano, que o Roberto apelidou de Chapulin, como um gafanhoto que pulava. Ó, onde vai a referência aqui? Logo depois vem a cena do Edgar e Rubem conversando em Acapulco, sentindo que algo tá errado, mas... novamente, nada confirmado, só que pode ter rolado. Roberto e Horácio conversando na beira da piscina à noite, falando de uma carta que o Roberto recebeu e tal, também não conseguimos confirmar. Voltamos agora para 68, quando tá rolando uma gravação de Cidadão Gomes e a Graciela chega por ali. Pero yo me quedo aquí. Ahí mero. Bienvenidos todos, vamos a grabar El Dilema de Gómez, toma 2, escena 35. Como você já deve ter imaginado, errado por ter sido retratado em 68. Cidadão Gomes só nasce em 69 e só foi exibido em 70, um bom tempo depois, mas você já vai entender por quê. Mas aqui tem um detalhe muito interessante que acredito que passou por todo mundo. Tinha passado por mim também, inclusive. Segundo a lista CH do pessoal do Fórum Chaves, que eu sempre falo que é o melhor guia de episódios para todo mundo ver que data que aconteceu tal coisa, sinopses, ISAs, tem o seguinte texto a respeito do primeiro episódio de Cidadão Gomes. Nosso Cidadão Gomes está numa difícil alternativa. Se não se casar com uma mulher madura, ela comete suicídio. Entretanto, uma bela jovem, herdeira de 4 milhões de pesos, também lhe oferece matrimônio. E quando prestamos mais atenção na cena, realmente tem duas mulheres vestidas de noiva. Uma mais jovem e outra que aparenta ter um pouco mais idade. Baita cuidado que tiveram, hein? Na boa, muito legal. E aí a Graciela chega com essa notícia. Estou mal. De fato, Dona Elsa, mãe do Chespirito, faleceu em 22 de dezembro de 68, vítima de um câncer. Então, isso tá correto. É claro que tem toda uma conversa, uma cena emotiva por ali, coisa do tipo, coisas que a gente não consegue comprovar. Mas logo depois, tem isso. Han decidido guardar al ciudadano Gómez para otro momento, ¿Cómo cuál? en el que el gobierno no esté en el ojo del huracán. ¿Se puede eso? Roberto, no es mi decisión. Yo solo te estoy informando. El ciudadano Gómez no va. E mais uma vez, tá certo e tá errado. Cidadão Gomes foi engavetado sim, mas não teve nenhuma relação com o governo, pelo menos não segundo Chespirito. O que disseram a ele foi que a série seria guardada até um momento oportuno. A emissora concorrente, o Canal 2, ia combater a audiência do Canal 8, colocando uma boa programação, então eles revidariam com o Cidadão Gomes quando isso acontecesse, porque se tratava de uma arma formidável. Então a vontade de falar formigável, né? E realmente demorou, mas a série foi transmitida sim, a partir de outubro de 70. Do mesmo jeito que não sabemos do carro chegando, não sabemos do carro indo embora. Na sequência, Roberto conversa com Sérgio. Ele fala que vai tentar defender Roberto para ter mais um programa na casa e vem a ideia de resgatar o Dr. Chapatin. E eu sei, vai parecer muito repetitivo, mas adivinha só. Tá certo e tá errado.
De fato, o Sérgio Penha já conhecia o Dr. Chapatin. Foi um personagem pensado para um programa com Kipe Casado. Lembra? A esposa do Sérgio. Só que não foi pro ar porque a Kipe estava grávida e, no caso, o velhinho morria logo no primeiro episódio. Na época, a Colgate Palmolive, que era patrocinadora do programa, adorou o velhinho, falou, esse velhinho tem que voltar. Então o Roberto já estava pensando em fazer um roteiro como se a morte do Dr. Chapatin fosse uma grande brincadeira, que ele estava fingindo e coisas do tipo. Já comprou todos os adereços, só que aí, como eu disse, o projeto foi por água abaixo. Então ele recuperou o personagem, mas o Sérgio Penha falou o seguinte, abre aspas de novo: Chespirito, vou te dar 2 segmentos de mais ou menos 10 minutos cada para que você possa fazer o que quiser, o que te der na telha, meu parceiro. Ou seja, nada indica que ele foi até o canal 8 para lutar pelo Roberto e conversar com o superior e nada do tipo. Não, ele abriu as portas mesmo pro Roberto e falou, volta aí e faz o que você quiser. Mas também tem algo bem interessante que é verdade. Estoy pensando que puede traer el viejito una bolsita de estraza siempre, ¿no? Pois é, o Dr. Chapatin, como foi desenvolvido para o programa Hotel de Kipe, era praticamente igual àquele dos Super Gênios, mas o saquinho de papel só entrou nessa fase depois. O saquinho de papel não tinha lá naquele embriãozinho do Chapatin. Dá para imaginar o Dr. Chapatin sem o saquinho de papel aqui? Só de pensar nisso já me dá coisas. Chespirito treinando em casa e assustando a filha sem querer querendo, nada confirmado. Chespirito e Sérgio lutando para conseguir espaço com o superior, nada também, mas né, já tá bem explicado que isso provavelmente é uma fantasia. Depois de uma aprovação, ele aparece reunindo todo o elenco. Una chica joven, no muy culta, un profesor estirado, petulante, vanidoso. Y en contraste vamos a necesitar un borrachín, porque la comedia necesita contrastes. Lo va a ser uno de los talentos más grandes que he visto. El actor mexicano que más me ha hecho reír. ¡Ese Ramón! Esse Chespirito. Mais uma vez, tem coisa verdadeira aqui. Os 3 que ele comenta são reais. Ele reuniu, de fato, Rubem Aguirre, Maria Antonieta, Ramon Valdez. Ele chegou a falar que era o comediante que mais o fazia rir e coisa do tipo. Mas tem falha. Num primeiro momento, a Maria Antonieta não participava do programa. Quem lia as cartas dos Super Gênios era o Aníbal de Mar. Ele era um comediante cubano e tinha mais uma pessoa, uma secretária, interpretada por Bárbara Hamson. Só que em pouquíssimo tempo, ela foi para a emissora concorrente, para o Canal 2, e Aníbal saiu do país. Aí sim, a Maria Antonieta foi convidada. E por falar nela, logo depois vem isso. Yo no hago comedia. Pues qué raro, porque tienes el tono, el ritmo y la gracia. Y la fuerza para hacer personajes serios, profundos. Soy actriz, no soy comediante. E isso também é verdade. Com certeza teve um dedo da Maria Antonieta na consultoria que ela prestou. Porque esse negócio dela falar, eu não quero fazer comédia, eu faço drama e tal, ela já comentou em várias entrevistas. Um breve comentário aqui. A representação de Super Gênios que eles fizeram é incrível, né? É muito fiel à realidade. Eu fiquei perplexo com isso. Ou como eu diria, fiquei perplexo. Todo aquele sucesso que é mostrado dos Super Gênios também é real. O programa foi um estouro na época. Até que vem essa conversa. Quieren que con tus chistes te burles de los artistas del otro lado. No me gusta esa idea. Es que no te estoy preguntando si te gusta o no. E isso acho que a gente pode dizer que é mais ou menos verdade. Digo isso porque o Roberto realmente ficou incomodado. Ele não queria seguir aquela linha de comédia, mas ele não fica incomodado por conta de tirar sarro com a galera da emissora concorrente. Ele fica incomodado por tirar sarro de forma geral. Ele não queria zoar ninguém. Mas também tinha outra coisa que o incomodava. Como eles gravavam um programa num dia e ele só era exibido depois de 2 a 3 semanas, muitas piadas com atualidades ficavam perdidas. Pensa só, você vai lá e faz uma piada de um jeito aqui, só que depois de 3 semanas, 20 dias depois, aquele assunto já morreu, já ninguém tá falando mais sobre. E aí do nada o programa vai lá e volta naquilo, fica muito atrasado. E tudo isso teve um peso pro Roberto olhar e falar, eu não quero mais fazer esse tipo de programa. E é muito importante frisar isso porque a série não mostrou. O Roberto, sendo um cara muito meticuloso, um cara muito detalhista, eu tenho absoluta certeza que aquilo o incomodava bastante. Então ele fica meio triste assistindo o programa com a família, ninguém pega as piadas.
Enfim, nada confirmado, mas provavelmente é só uma representação para mostrar ele descontente com o andamento do programa. Aí vem Acapulco de novo, toda a cena dele com um convite misterioso, sem saber se veio da Maggie ou Florinda ou da Graciela, aquela confusão. Adivinha só? Não sabemos a veracidade disso. Logo depois tem uma cartela de 69 e Roberto fala para Graciela que pediu demissão dos Supergênios. E isso tá errado. Parando para pensar na própria linha do tempo da série, tá tudo muito apertado entre 68 e 69. Pensa comigo, em 68, lá no começo, ele tava falando que ia pedir demissão no trabalho com Viruta e Capulina, que até tem outro nome também trocado que tinha passado batido por mim, mas uma das crianças fala nessa cena aqui. Pero si ya lo habíamos visto antes con Garepa y Tartalina. Enfim, tudo isso rola ali em 68 e 69. Tão pouco tempo ele já foi, já brigou, já teve o Cidadão Gomes, a mãe dele já morreu, já foi, já subiu, já desceu, não, foi muita coisa. Enfim, mesmo na ficção fica muita coisa nesses 2 anos. Daria pra fazer, é lógico, porque 2 anos é bastante tempo pra gente ter muitas mudanças na vida, mas eu acho que, na verdade, as coisas foram um pouco mais espaçadas. Acho não, realmente foram. Supergênios se tornou um programa em 1970, foi até o começo de 71 e aí mudou de nome, se chamando apenas Chespirito. Continuou com vários esquetes, mas apenas sem o quadro dos Supergênios no meio. Então, assim, quando eles mostram 69 como término de Supergênios, na verdade, o Supergênios ainda nem existia naquela época como um programa. O episódio acaba com Chespirito vendo um pequeno gafanhoto na mesa, dando indício que aí sim ele criaria o Chapolin. Sim, o Chapulin, como eu disse a respeito do carro, é um gafanhoto famoso por lá. Mas como eu já mostrei detalhadamente nesse vídeo que tá aqui no card, isso é falso. De novo! O Chapolin nasce dentro de Supergênios. ¿Quién podrá ayudarme? Solo hay una respuesta, el Chapulín Colorado. E assim como esse exemplo, tem vários outros pequenos esquetes do Polegar Vermelho que são anunciados a partir de cartas lidas pelos Supergênios. Então tá tudo ali, tudo junto. Para dar uma colher de chá, eu tenho que ser sincero também e dizer que na autobiografia do Roberto, ele mesmo se confunde a respeito disso. Ele associa a criação do Chapolin ao cancelamento dos Supergênios. Ele deixa bem claro coisa assim, já que Supergênios deixou de ser gravado, deixou de ser produzido, aí sim eu tive que ir lá e criar alguma coisa nova, peguei o roteiro do Chapolin Justiceiro, que já existia, que eu já tinha oferecido para uma galera e tal, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Porque a gente vai conseguir entrar em muito mais detalhes a respeito disso, já que o 3º episódio da série é praticamente todo em cima da criação do Chapolin. E se você gostou dessa análise muito detalhada, não se esqueça de dar aquela força, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e, é claro, você não perde por esperar, porque a gente vai fazer a respeito de todos os episódios. Dá um trabalho fazer esse tipo de vídeo que você não imagina, então, por favor, dá uma força aí, ajuda a gente para chegar em mais pessoas, para valer a pena, porque a pesquisa de cena por cena dessa série tá sendo, um trabalhão, mas muito divertido, eu adoro fazer esse tipo de vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que a gente já fez uma análise igualzinha a essa, nos mesmos moldes, do 1º episódio da série. Tá aqui do lado para você curtir, e a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora, nesse mesmo canal.